Olá, boa noite para você que nos acompanha. A Máxima FM abre a partir de hoje uma sequência de entrevistas. O nosso podcast Máxima, um novo jeito de você ouvir a sua 107.5 FM de sempre, a partir de agora em nossas plataformas, esse novo formato, o formato do podcast. E nós estamos começando nesta quarta-feira, hoje à noite, com um convidado que é o Valdemar Brunheira. Ele que está aqui para a gente conversar, contar um pouco da história aqui do município de Onda Alta, um pouco também da história pessoal, né, do seu Valdemar, uma pessoa que eu diria que é apaixonada pela história do município. O Valdemar, para quem não conhece, poucos eu acredito que não conhecem, todo mundo conhece o Valdemar, ele tem um acervo muito grande da história do município de Onda Alta, de toda a criação, de toda a evolução do município lá na casa dele. Valdemar, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Agradeço pela preferência e pela atenção de me convocar para mim falar alguma coisa que eu sei. Mas sabe muito, Valdemar, eu sei que sabe muito. Tem um acervo muito grande lá na sua casa, né, Valdemar? E daqui um pouquinho, a gente vai começar a conversar, contar um pouco aí como foi, né, a sua vivência também aqui no município de Onda Alta. Eu quero, antes de começar a nossa conversa, o nosso podcast na noite de hoje, agradecer imensamente os parceiros deste projeto. Projeto do podcast da Máxima FM tem o parceiro que é o Laboratório Biolab. O seu diagnóstico é a nossa prioridade. O telefone é o 3364-1832 ou você pode entrar em contato com o WhatsApp, que é o 98425-2757. E também uma grande parceira da gente, do nosso podcast, nesse novo projeto da emissora, é a iProm Tecnologia. Trabalha com a venda de smartphone, de diversas marcas, inclusive Apple, trabalha também com notebooks, computadores, reparos em eletrônica e assistência técnica e informática. Eu oriento e assino embaixo o serviço da iProm Tecnologia em Onda Alta. Telefone e WhatsApp é o 99603-4911. Valdemar, primeiramente, antes de começarmos a nossa conversa, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui. Bom, para quem não conhece, Valdemar, faça uma apresentação, né? Quem é o Valdemar André Brunheira aqui no município de Onda Alta? Bom, a gente chegou aqui, eu saí da... Vamos começar, então? Nasci em Passo Fundo até os 9 anos, na linha Vitória Ronda Alta, que a linha Vitória, na época, era maior que a Rondinha do Campo. Aqui não tinha nada. E depois de lá, meu pai teve uma serraria aqui na Fazenda Sarandi. Mas não era nada a ver com os uruguaios. Era terreno nosso, do meu tio. De lá eu vim para a Ronda. Eu vim para cá, uns 16 anos eu tinha. Chego aí, sabe, a gente não fica parado, né? E inventei, assim, no primeiro momento, o que eu tanto queria era estudar. Daí, a Rondinha do Campo estava naquela pendenga de criar um ginásio. Grêmio Estudantil José de Alencar. E não saía, daí a comunidade resolveu criar aquele colégio particular, porque o Estado não estava criando. Mas a política é assim, né? Quando toca nos pés, ele se mexe. E em 60 dias o governo cria o ginásio, que foi uma grande vitória para Ronda Alta. Né? E daí terminou ali, eu já tinha uma fotografia ali na esquina, ali onde é a construção minha, no prédio, ali. Tá, trabalhei ali anos e fui adquirindo. Depois entramos com a agência de viagem, mas para lá, que enquanto eu tinha foto, eu fui fazer o segundo grau. Monsenhor Scalabrini, em Sarandi, dos padres, contador na época, era o melhor
colégio que tinha aqui, né? Monsenhor Scalabrini. Quando eu estou terminando o 2º grau, a diretora, que é viva ainda, do ginásio, me convoca para ir lecionar. Moral e cívica. Bah, eu fui. Daí, como fui trabalhar no Estado, eu já pensei em daí fazer uma faculdade. Daí eu fiz na UPF técnicas comerciais. Dali, quando terminei, eu fiz curta a técnicas comerciais. Eu fiz plena técnicas comerciais, ela seria de 2º grau. Contabilidade, OTC, que entrava. Enfim, daí, sabe, as eleições e tal, e eu, não na primeira legislatura, na segunda, que era Valdomiro Beus, pai do atual prefeito, Roque, né? Marcos, o pai dele. Eu fui vereador, na época era 7 vereadores e não 9. Que na criação do município a própria lei já trazia 2 mandatos. E o segundo foi eu digo assim, excelente prefeito na época, João Manuel Ribeiro. Foi fantástico, depois ele foi reeleito. Enfim, daí eu fui eleito de novo. Depois eu caí fora, não quis mais para vereador. Tá, entra Osmar Raimundi, como prefeito, me convoca para assumir a Secretaria Serviços Urbanos, Cultura e Turismo. Mas para lá, que eu estava com 40 horas no Estado. Tive que achar uma maneira, daí eu fui trabalhar 4 anos, eu acho, na Brilhante. Porque lá tinha 300 e poucos professores, alunos. Olhe bem. E hoje tem 22. E o Estado não pode fechar assim, não mais. Daí, quando o Luiz foi prefeito, o Fontana, quando eles caíram fora, eu saí junto. Entende? Agora eu parece que eu não faço nada, eu faço muito. Eu fico me perguntando, mas da onde eu fui tirar? Pilhas, caixas. Desde 1904, com a vida dos tropeiros, que aqui não tinha nenhuma casa. E os tropeiros não entravam aqui porque aqui não tinha estrada. E não tinha caminhão também. Então, os tropeiros foram que deram o nome para a Ronda Alta, Rondinha do Campo. Sabe onde é a família Cheleda de fora? Passando aquele matinho ali, tem uma lavourinha, ali era a Ronda dos Tropeiros. Surgiu, então, Rondinha do Campo. E, futuramente, quando foi passar distrito, daí passou Rondinha, lá, e aqui Ronda Alta. Mas foi os tropeiros. E como, por onde é que os tropeiros passavam? Entravam lá nos pinheirinhos, lá em cima, que tem umas granjas ali, né? Pipa e companhia. Ali, subida grande, Passo da Entrada. De Passo da Entrada, Serrinha.
que tanto falava. Eu fiz 4 faculdades, aí esqueci de dizer que depois eu fiz pós-graduação em Porto Alegre, que é onde o professor, um deles foi o Paixão Cortes. O governo federal, em 1820, ele cria de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foi até Colônia do Sacramento, que pertenceu para o Brasil lá. Eu já fui várias vezes lá. Colônia do Sacramento pertenceu para o Brasil. Então, aqueles moares, gado, tudo isso aí vinha por aqui. O presidente criou uma linha telegráfica. Subida Grande. A linha telegráfica passava aqui em Ronda Alta? Mas aqui não, porque aqui não tinha, era mato. Aqui, ali, nos Pinheirinhos, tá, hoje até a estrada. Vai para Subida Grande, passa da entrada, Serrinha, Nonoai. Daí, o que aconteceu? Os tropeiros, aqui, a primeira casa nossa, a primeira aqui, 1917. Então, aqui não tinha tropeiro. O que ocorreu? Passo da Entrada. Por que Passo da Entrada? Porque ali se chamava Dona Clara. Tu já não ouviu muito disso aí? Uhum. E a divisa é essa, sangue aqui, para cá, que tudo era Dona Clara. E ali da rodoviária, para lá até o pontão, era castelhanos, os uruguaios. Então, o Passo da Entrada trocou o nome de Dona Clara, por causa que a Dona Clara veio em 1911, veio da Áustria. Foi o Passo. 1911. E ela e o esposo dela, ela era uma parteira aposentada e ele era do exército. Então, com a vinda dos tropeiros, Passo, tinha um rio, que hoje está embaixo da barragem, eles trocaram o nome, Passo da Entrada, que era a Dona Clara, que o jazigo dela está ali no Passo da Entrada. Então, ali, o Passo da Entrada desenvolveu. Era muito tropeiro, porque os tropeiros também tinham que pagar. Não é só caminhão que paga ICMS. Na época, eles tinham uma cota, porque um tropeiro levava 15, 20 vacas, 15, 20 cavalos. E daí o Passo desenvolveu. Os primeiros moradores que chegaram aqui em Ronda Alta, família Beus, descendente, Luiz Beus, descendente de Miguel Beus, Elias Dansky, patrono, que agora vai surgir uma grande coisa com ele aqui. Eles foram os primeiros. E para eles quererem, assim, comprar uma querosene, um fumo, um sal, ela não passam. Aqui não tinha nada. Nada. Tá. Daí, em 1919, o esposo de Dona Clara compra o primeiro carro daqui. 1919.
E eu tinha foto do alto da casa e tal. E ela tinha um casal de filhos. Ela era a filha. Daí foi para Carazinho e tal. E o filho, vocês nunca ouviram falar que o Passo da Entrada tinha uma fábrica de cerveja? Em 1919. Qual era o nome da marca? Regência. Era o nome da cerveja. E nós temos um documento, e essa cerveja era vendida a cavalo, na vizinhança, né? Depois, esse filho dela, no passar dos anos, foi vereador em Carazinho, há muitos anos. Enfim, o Passo, pelo amor, era salão de baile, igreja. Então, pegando desta sanga da avenida para cá, lá na Miguel Beu, subindo até o Passo, tudo era Dona Clara. E aquilo eles trouxeram das regiões alemães, muito alemães, quase tudo. E o italiano, o nosso, veio ali para 1929. Ele começou a vir para a região. Que chegou daí esses Beus, chegou Danske e linha divisória. A linha divisória, ela foi 100% italiana. Emendava com aqui. Só que era um superior na parte religiosa de Ronda Alta, aqui da cidade. Bom, seguindo do Passo da Entrada, veio a tal de Serrinha. Eu via desde piá, que a Serrinha, lá na área de Índio. Quando eu fui trabalhar, montei aquele Instituto Histórico ali. Foi eu que montei. 4 anos. Esse Instituto Histórico que está ali na Praça Fechado, foi eu que montei. Eu, Osmar, o Luiz e o Fontana, todas essas 3 legislaturas. Ali que tinha mais de 1000 peças de história, de tudo isso aí. E ainda tem ali, fechado. Tá, daí Serrinha. Agora que vem, e ninguém sabe. E eu tenho o documento, porque hoje essas coisas tu não pode estar falando se tu não tem certeza. Então, 1913, governo do Rio Grande do Sul cria Serrinha, um escritório. Quem foi nomeado? O Portela. Tem descendente aqui dentro. Portela. E ali, então, foi onde Deus nos acuda o movimento de tropeiros, mais ainda, né? Mas aí não foi o principal. Olhe bem, 1916, 3 anos depois da criação da Serrinha, porque ali o governo mandou bastante funcionário. Foi um cartório que abriu. E ele sabia que ali não tinha colégio para educar um funcionário, né? Ele mandou um professor, que nós temos até ele com beca, trabalhar ali para orientar os funcionários. Tá funcionando. Em 1916, 3 anos depois da criação da Serrinha, do cartório, Serrinha passa o 6º distrito de Passo Fundo.
Aqui não tinha nenhuma casa, que a primeira foi em 1917, e aqui pertencia o 6º distrito de Passo Fundo. E Sarandi, na época, pertencia a Palmeira. Olha, está comigo. Olhe bem. Então, isso em 1916, houve uma eleição do prefeito de Passo Fundo. E aqui, então, quem pertencia ao 6º distrito, o títulozinho era daqui. Mas você não tinha nem gente, nada. E encontramos, está lá, né? Um título eleitoral fabricado direitinho dentro da lei, que votou no 6º distrito de Serrinha, 6º distrito de Passo Fundo. E o sobrenome dele no título, como se preenche um título aí no fórum, né? Então, ali estava o nome dos pais dele e o nome dele, agricultor, Bosa. E aí vem uma interrogação. Não se sabe, porque foi antes da vinda da linha divisória, que era 48% mais ou menos Bosa. Mas agora, depois que morreu, a morte do Antoninho Bosa, tu conheceu ali? Ele morreu com 97 anos. E levam a crer que era o pai dele. Mas não sabiam. Eu tinha a foto. Jordão Bosa. E eles descobriram, veio toda a família pegar para fazer uma foto para ele. Então, a Serrinha foi muito grande. Para lá, que toda coisa termina um dia. Daí começou a ter estrada, né? Estrada, porque não tinha asfalto, nada, daqui a Goiôem. E aquilo, então, foi evaporando. Acabou. E a morte do Portela, como é que foi? O cemitério da época, e aquilo foi abandonado. Foi embora. Ainda ficou os parentes, que se eu tenho algum documento, foi os parentes. Foto, um monte de coisa. O Portela a cavalo, com a daga grande, né? Ali. Um neto dele, que mora aí, disse, eu vou te levar aonde está o jazigo do meu bisavô, que era o Portela do escritório, né? De 1913. Então, foram botando lá numa coxilha os mortos, e tudo abandonado, e o mato foi crescendo. O mato, lá no meio do cemitério, o Camboatás e Pitangueira é desse tamanho. Está lá ainda. Nós fomos lá. Graças que a barragem não chegou. Porque a barragem é normal, não enchente. O jazigo dele ficou longe da barragem, eu acho, uns 8 metros. E aquele jazigo dele, eu disse, para a época era muito jazigo. E não era azar. E ele meio desmoronou. E lá tem, até hoje tem centenas de mortos, tudo quebrados. Então, a Serrinha foi
grande história. Foi o sexto, se tu chegar em qualquer político aí, pede, escuta, qual é que foi o sexto distrito de Passo Fundo? Vão dar risada. O sexto distrito de Passo Fundo, Serrinha. E como eu disse, eu tenho o documento do estado da criação da Serrinha. E de seu distrito tinha poderes para fazer título. Então, tu vê, nem se falava em Rondônia. Valdemar, uma das questões também, né, de toda essa história, como que começou? A gente sabe que onde passavam os tropeiros era lá onde é hoje, né, o silo para frente lá do silo da Agro-Honda, do silo do Piva, né? Como que se formou então a cidade aqui, mais para cá, nessa outra região? A nossa aqui, daí os tropeiros passavam para lá. E o passo da entrada queria criar o distrito lá, porque aqui não tinha ninguém. Daí veio, que eu te falei, a família Beus e a família Dansky e tal. E naquele mesmo tempo entrou Hermínio da Silva. Fala para o teu avô que ele sabe dizer, ali no capitel. Ali naquele capitel, aquele capitelzinho que está no meio do gramado, foi a primeira igreja do Rondinho do Campo. Porque daí veio uma questão. Os meus aqui, outros queriam aqui, Rondinha do Campo. Mas lá tinha o dinheiro e queriam levar para lá. Tanto é que a história da religiosidade de Ronda Alta não foi na primeira capelinha nossa de madeira São Jorge. Não, foi aquele capitel. E lá temos um orgulho também. Eu conheci ela quando era piá. A primeira professora aqui, vamos dizer, de Rondinha do Campo, foi Dona Glória Wensheimer. E tu conhece o Nelson, que concorreu a prefeito a vez passada? Sim. É mãe dele. Isso que é parente do Nelson? Ele é neto do Nelson, o Lucas. Então, essa professora é tua bisavó. Teu filho é de quem? Da Silvia e do Gelson. Ah, Da Silvia, que é filha do Nelson, e do Gelson Postal. viu? A dona, essa professora, vocês têm que ver a foto que eu tenho. Assim, ó, e tudo já escrito embaixo, com máquina. Ela morava em Rondinha. Ela nasceu, não sei lá, que município regional aí, italiano. Ela se formou e vinha lecionar de Rondinha, ali na Serraria de Hermínio da Silva. Eles estavam fazendo levar o município. Mas não deu. Enfim, ela, a Dona Glória, vocês querem saber onde é que está enterrada? Lá na linha Siqueira. E quando eu era piá na linha Vitória, a minha professora, a mãe da primeira dama, que é a Dona Maria, conhece ela? Eles moravam aqui fora, ela ia a pé na linha Vitória, ela tinha 17 anos.
Foi a minha primeira professora. Agora, mas olha aí, ó. Vai um dia lá em casa que eu te dou uma foto dela. Nem o Nelson tem. Não. Então, a vida religiosa nossa, tudo partiu lá naquela capelinha. Agora, é muita coisa para falar. A parte religiosa nossa aqui, a Cafeterzinha era lá. Quando foram construir a igrejinha São Jorge, foi uma polêmica, porque não tinha tabuinha, aqui era só pinhal dos castelhanos, né? Tinha 9 sós. Construíram a capelinha de madeira, tal e tal. Eu falei antes que essa igreja foi fechada, não falei? O Jairo Casale, eu devo assim, né? Devo. O Jairo era uma pessoa fantástica em tudo. Na religião, no esporte, teatro, como profissional. Ele era fantástico. E ele ajudou a piar, ergueram a tal de igrejinha. Mas para lá, que no passar do tempo, que eu disse que o padre vinha lá de Constantina, a igreja aqui foi fechada. Olha a história, foi fechada. Onde é que está o documento a punho do bispo de Frederico? Está comigo. Olha aqui, 3 folhas a punho e pedindo ao fabriqueiro, que era Mose Mício, maior autoridade, que hoje é patrono da praça, a se retratar, caso contrário, não iam mais abrir. Valdemar, por que foi fechada a igreja? Essa é a pergunta que todo mundo quer. Eu te disse antes que aqui era o caboclo que mandava aqui. Os que existiam, lavoureiros, fazendeiros, arrendatários. E eles, numa noite de uma festinha da igreja, eles fizeram um baile. Eles fizeram um baile deles. Chegou. Não podia ter feito. Foi a causa. E daí, junto com a correspondência do bispo, está o atestado e a justificativa de Mose Mício como presidente da Capela São Jorge. E daí o bispo concedeu. O Jairo Casale tinha, coitadinho do nosso São Jorge, a minha guria, ela disse, um dia ela foi na igreja e disse, onde é que está o São Jorge? E depois, então, dão Carlos do Colle. Tu não conheceu, acho. Mas ele foi o bispo de todo mundo aqui, anos. Ele era bispo aí, daí nós já tínhamos a barragem. O povo queria... Correu um disque que São Jorge não era santo. E botaram em votação. Empataram São Jorge com Navegantes. E daí o Dom Cláudio, o bispo, cedeu por causa da barragem. E aí que passou a ser paróquia Nossa Senhora dos Navegantes.
Bati até uma foto com a bandeira nossa erguida lá, do Brasil, lá na Terra Santa. Então falavam aqui que São Jorge não era santo. Eu tive a oportunidade de ver o castelo do Santuário dele. Não conseguimos chegar lá perto. Não conseguimos. Chegamos na montanha, assim, consegui fotografar, erguemos bandeira, tinha um grupo de São Paulo também, o local do Santo São Jorge. Então era mentira dos coitados aqui. E o Jairo, é assim a pasta. Todas as tabuinhas, compra, a primeira igrejinha, tudo. Iam comprar rondinha, carne brutal, para construir. E tá a nota, a fatura timbrada com valor quando compraram o Santo São Jorge. Ele foi fabricado em Porto Alegre e veio por um trem através de um padre de Rondinha, que entendia de certo, até a Rondinha. Está nessa pasta. E o Jairo estava ruim de saúde, ele vinha na lavoura dele todos os meses. Um belo dia, me chega lá o Jairo e a... Conhece a mulher dele? Aí, fantástico. Daí ele me trouxe aquela pasta. Todos os documentos. Está tudo lá em casa, assim no arquivo. Nota por nota. Naquele tempo, para fazer uma festa, tinha que ir a Sarandi, tirar licença na polícia. Recibo. Está ali. E ali está a pergunta que tu fez. Mas por que cancelaram? Não sabe. Em 60 dias eles vão saber. Valdemar, nessa história, quanto tempo ficou fechada a igreja? Ah, tá. E o padre? Tu conheceu Herculino Baldissarella? Era o escrivão daqui, pelo amor de Deus. Foi um dos fundadores também da emancipação. E ele, o padre, diz que o padre que vinha de Carazinho, o padre que vinha de Constantina, vinha a cavalo, posava na casa do seu Herculino. Mas e a igrejinha se foi, quando começou a outra, né, e tal. Ela era construída, Valdemar, no lado dessa... Na frente? Na frente? Ali naquela escadaria ali. Uhum. Bom, nós, devido ao tempo, nós vamos então encerrar a conversa. Eu prometo que vou trazer o Valdemar aqui numa outra oportunidade. Valdemar, grande abraço, obrigado por estar aqui. É claro que isso é um pouquinho de toda a história. Quero também que você fale agora, vai ser realizado o lançamento de um livro, né, Valdemar, que conta um pouco da história. Sim, porque... Não, foi ótimo ter falado, porque está pronto. Está pronto o livro. Já tem data para o lançamento? Mas não está gravando agora, né? Está gravando. Porque a É minha... surpresa? Não, porque a minha psicóloga queria estar aqui o dia que nós vinha. Foi assim, o livro nós lançamos para 250 folhas. Todo livro é com fotos. Olhe bem. Da história do município. Desde os tropeiros. Tá. E daí o que aconteceu?
Nós não quisemos botar política. E tem gente que só gosta de, né? E nós tentamos fazer. E a coisa foi multiplicando, meu Deus. Sabe em quanto chegamos? 500 folhas. 500, meu preparar. Assim, desde os tropeiros, passo da entrada, servinha, Tudo. começou lá. E esses pinheiros, esses pinheirinhos que tem por aí, ninguém se pede assim, quem que plantou? Qual é a causa? A causa foi que da rodoviária até o pontão, eu morava lá dentro dessa fazenda, era puro pinhal. E os castelhanos mandaram serrar. Mas essa serraria, eles ganhavam para serrar, né? Não é que era um dono eram os castelhanos. Fita Velha, Santa Catarina, Subida Grande e Passo da Entrada. E elas todas vão aparecer, vou falar, a serraria. E o governo do Estado, o governo do Estado sabia certo quantos mil pinheiros foram derrubados. Multou. Mandou plantar cada pinheiro um pinhão. E por isso que está aí, então, os pinheirinhos. Certo. Valdemar, então esse livro vai ser lançado com toda a história, né, tá. do município de Ronda Alta, desde Bom, das primeiras movimentações, né? então daí o seguinte, alguém queria fazer esse lançamento em outro lugar e tal, oferecer até um banqueiro, mas nós achamos que não era o nosso objetivo. E agora vem o fator política, né? Agora está limitado as coisas, tanto para o vereador como para os futuros candidatos, né? Tem certas coisas que não podem mais fazer. E daí, seguindo, eu falei com a minha colega, vamos se encontrar agora, um dia desse, está em cima, para nós marcar o dia. Vou marcar o dia. Esse livro, o Valdemar vai contar toda a história do município, então a gente vai estar acompanhando também, né, o dia que vai ser lançado. Não, lógico, nós tínhamos falado que nós ia marcar o local e ia ser surpresa e as rádios iam divulgar o local. Só que o local é para 80 pessoas, a Câmara de Vereadores. E nem o vereador não pode, assim, contratar para nós. A política nossa aceita. Agora, para eles podem participar como convidados também. Muito bem. Valdemar. Eu tenho uma coisa para te mostrar, mas só depois que Tá desliga. bom, então. Exclusivo. Valdemar, um grande abraço, obrigado por estar aqui. Ótimo, foi uma oportunidade. Só que para a gente falar um pouco, precisa uma semana. É verdade. Viu? Eu penso, onde é que eu vou botar agora todo esse material? Vai chegar 500 livros. 500. 250 para mim, 250 para ela. Sim. Agora, tu quer ver a capa do livro? Depois a gente mostra a capa do livro, né? Não, deixa, eu não posso agora. Daí a minha colega vai me matar. É verdade. Nós queremos agradecer ao Valdemar André Brunheira, ele que dá para se dizer que é um grande historiador aqui do município de Ronda Alta e tem toda a história do município lá desde as primeiras movimentações aqui no município.
tudo registrado e tudo como o Valdemar disse, não é apenas falar. O Valdemar tem registros, tem documentos históricos, tem fotos históricas, tudo lá na casa dele. Já tive a oportunidade por várias vezes de estar lá e presenciar, né? Todo aquela riqueza, né, de conteúdo, de história armazenada que está lá com o Valdemar. Gente, obrigado pela companhia. Queremos aqui agradecer imensamente o Laboratório Biolab. O seu diagnóstico é a nossa prioridade. O telefone é 3364-1812. O WhatsApp é o 984-25-2757. E também a iPron Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones, diversas marcas, inclusive da Apple. Qualidade incomparável. Trabalha também com notebooks, computadores, reparos de eletrônica, assistência, técnica e informática. É com a iPron aqui em Ronda Alta. O telefone é o 996034911. Gente, um grande abraço e lembrando, toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, a gente está por aqui, nesse canal, para levar para você uma história, um conteúdo legal, nosso podcast Máxima.